É um prazer singular poder desfrutar da vossa atenção. Abordaremos hoje um tema assaz importante: comunhão com Deus. Para tanto, convido-vos a acompanhar na leitura da Bíblia em alguns versículos do Salmo 27 e outras porções bíblicas. Usaremos a Bíblia na nova versão transformadora. Quem não deseja estar em comunhão com Deus? Este é um dos grandes anseios de qualquer ser humano. Passamos grande parte de nossa vida pensando e refletindo sobre como podemos manter uma plena sintonia com Deus. Há muitos que passam anos a fio sem comunhão com Deus, porque não querem deixar a vida de iniquidade que se acostumaram. Mesmo nas seitas não cristãs, observamos um desejo muito grande pela comunhão que os seus seguidores procuram ter com os falsos deuses. O homem quer, de modo geral, chegar até Deus. A Bíblia é extraordinária nesse ponto. Ela não fala de comunhão apenas como ideal, algo difícil de ser atingido, mas nos mostra como podemos ter esse sentimento com o Criador. Vejamos o que a Bíblia nos diz. Em primeiro lugar, Deus é o Deus da comunhão, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Colossenses 2, verso 9. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm de manter uma comunhão com Deus é o fato de não conhecê-lo bem. Quanto menos o conhecemos, mais dificuldades temos. Não se trata aqui de conhecê-lo intelectualmente apenas, mas também com a experiência. No Salmo 27, verso 1, há 3 palavras que são usadas para descrever essa experiência do rei Davi com Deus: luz, salvação e força. Deus é muito mais que isso. O salmista não poderia expressar tudo a respeito de Deus só neste salmo, mas nele aparecem aspectos distintos de sua experiência com Deus em dado momento de sua vida. Aquele que tem comunhão com Deus não anda em trevas, porque Deus é luz. A Bíblia diz: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. 1 João 1, verso 5. Por isso é verdade afirmar que quem está em comunhão com Deus vive na luz. Viver na luz é saber para onde se está indo, é andar no caminho certo, é praticar o bem. Enfim, é refletir o caráter de Deus em nosso viver. Quando mantemos comunhão com Deus, o nosso viver manifesta o que Ele é. Luz é símbolo de tudo aquilo que traz alegria, paz, vida, verdade, confiança, determinação. Compromisso com Deus é a dedicação à sua causa. O salmista também diz que Deus é sua salvação. Ele não confiou em si mesmo. Nos momentos mais difíceis de sua vida, nem temia nada e a ninguém. Verso 1. A sua confiança foi em Deus. Ele sabia que essa era a única maneira de se manter seguro. Deus sempre está perto de nós. E esse é um recurso disponível para a vida de todo ser humano. Ele não nos criou para nos deixar sem providência, sem seu cuidado. Ele é o Deus que veio ao nosso encontro para nos salvar e nos deixar seguros nele mesmo. Em segundo lugar, Deus é o Deus da experiência do passado e a esperança do futuro. Quando os maus vieram para me destruir, quando meus inimigos e adversários investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram.
Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Salmo 27, versos 2 e 3. De onde o salmista pôde tirar expressões tão maravilhosas sobre Deus? De sua experiência e de seu conhecimento. Ele sabia pela prática que Deus era tudo aquilo que ele estava dizendo. Perceba que o tempo dos verbos do verso 2 está no passado, significando que ele já tinha sentido na prática a realidade de Deus como sua luz, salvação e força. Ao mesmo tempo que o salmista olha para trás e se lembra da ação de Deus em socorrê-lo, olha também para o futuro e tem certeza de que, estando em comunhão com Deus, terá sempre a sua ajuda. O versículo 3 aponta para essa firme convicção. O povo de Deus no Antigo Testamento foi testemunha de muitas intervenções de Deus afastando os inimigos de forma milagrosa. Sucedeu naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordavam na manhã seguinte, encontravam cadáveres por toda parte. Segundo Reis 19:35. Essa é uma menção da guerra contra os assírios, que Deus deu a vitória ao povo de Deus. Temos a mesma convicção do salmista. À luz das experiências do passado, podemos ter confiança no futuro. A comunhão que mantemos hoje com Deus pode nos conduzir a situações seguras. Em terceiro lugar, a comunhão com Deus precisa ser alimentada. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Salmo 27:11. O salmista pede para ser ensinado. Apesar de toda a sua experiência, de todo o seu conhecimento, ele quer ainda aprender. Quanto mais se aprende a palavra, mais nos aprofundamos na comunhão com Deus. Se pensarmos que já sabemos tudo e não precisamos mais nada, não estaremos abertos à comunhão com Deus, visto que ninguém pode se apresentar diante de Deus pensando saber tudo. Precisamos ter a postura de um aprendiz, de discípulo, para estarmos diante do Senhor. É preciso aprender do Senhor para podermos caminhar em uma vereda plana, ou seja, viver de maneira correta, direita, sem nos desviarmos do caminho de Deus. Quem valoriza a comunhão com Deus, valoriza igualmente as atitudes e os caminhos pelos quais anda, para não desagradá-lo e não prejudicar essa comunhão. Quem se aproxima de Deus é influenciado pela sua santidade e deseja agradá-lo numa vida santificada. A comunhão, então, precisa ser alimentada diariamente. Assim como o salmista pede para ser ensinado, precisamos também pedir que o Senhor nos ensine por meio da sua palavra, que deve ser lida diariamente, a fonte de nossas atitudes. O Espírito Santo é o nosso orientador, está disposto a nos fazer entender a Bíblia. Isso acontecerá se a Bíblia for lida e estudada, meditada todos os dias, vivida todos os dias. Que Deus nos abençoe. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós oramos agora pedindo que o Senhor nos dê a sensibilidade, nos dê alegria, nos dê o interesse, nos dê o desejo de estarmos lendo a Tua Palavra, meditando na Tua Palavra, a fim que tenhamos uma vida de comunhão com o Senhor durante todo o tempo que o Senhor permitir que aqui vivamos. Em nome de Jesus, amém.